Boa noite, pessoal. A Fernanda já estará entrando na oficina, então eu vou começar introduzindo para vocês. Meu nome é Flávia, eu sou membro da Liga de Medicina e Família e Comunidade da Unievangélica, em Anápolis, Goiás, e sejam todos muito bem-vindos ao primeiro congresso online da ALACE e as oficinas. Espero que vocês aproveitem bastante e que seja muito construtivo. Tá ruim o áudio ou vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Tá bom. Antes da gente começar, eu vou dar alguns avisos. O formulário de presença vai estar disponível no chat do Google Meet mesmo e ele vai abrir 20 minutos antes da oficina terminar. 15 minutos depois que a oficina terminar, o formulário será fechado. É importante que vocês prestem atenção na hora de preencher com o nome completo de vocês e o e-mail, porque só pode preencher uma vez e esse formulário que vai ser usado para gerar o certificado. Além disso, eu peço para vocês conferirem que o microfone e as câmeras estão desligadas para melhor conexão da internet, né? Senão fica muito pesado. E essa oficina será gravada e posteriormente ela vai estar disponível no canal da ALACE no YouTube. As palestras vocês podem digitar aqui no chat, que no final vamos apresentar para palestrante. A nossa oficina é Inteligência Emocional na Formação Médica e a nossa palestrante é a Fernanda Leal. A Fernanda é idealizadora do Método Leal e fundadora da FL Desenvolvimento Humano. Ela é historiadora, mestre em ensino, MBA em Psicologia Positiva e especialista em Inteligência Emocional. Ela tem cursos nas áreas de Neurociência e Mindfulness e é coautora de livros sobre desenvolvimento humano. Ela também é palestrante internacional. Fernanda, você já está aqui com a gente? Estou, agora sim, está me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo. Pode ficar à vontade para conversar quando você quiser. Obrigada! Eu estou aqui entre amar a tecnologia, que me permite conversar com vocês em plena pandemia, e odiar a tecnologia, que me fez demorar a conseguir entrar. Que desespero! Eu estava numa outra palestra, atrasou tudo, atrasou a entrada, depois a internet caiu, e olha que eu tenho duas. Estou agora aqui, ó, respirando, e se chama exercitar a inteligência emocional. Não é passar pano e fingir que não fica com raiva, porque quem não sente raiva não tá bem, né? A gente tem todas as emoções aí. Mas estou muito feliz de estar aqui, de poder conversar com vocês. Deixa eu encontrar aqui o chat. Enquanto eu começo, eu queria muito saber de vocês, de onde vocês são. Se todo mundo é estudante, de qual universidade. Manda aí para mim, para eu saber com quem que eu tô conversando. E a gente começa. Fernanda, eu vou desligar a câmera, mas eu estou aqui o tempo todo, tá? E qualquer coisa você pode me chamar. Fica à vontade, Flávia. Obrigada pela apresentação. Então, mais uma vez, pelo atraso e pelo meu pânico de não conseguir entrar. Estava aqui, não é possível que a pessoa vá atrasar para um negócio que ela faz dentro da casa dela. É possível. Olha eu aqui. Mas cheguei, que é o que importa. Cheguei. Tô vendo aqui a galera falando de onde é, maravilha. Gente, tudo quanto é lugar, né? Que gostoso isso. Muito, muito bom. Tem gente aqui de Goiânia, da Unievangélica. Massa. Vai mandando aí para mim de onde vocês são e a gente já vai começar. Essa nossa conversa sobre inteligência emocional na formação médica, essas habilidades socioemocionais, elas são fundamentais para qualquer profissional. Mas eu diria que ela tem um espaço importante na formação de um futuro profissional que vai trabalhar com medicina, na mesma medida em que se tem uma temática que é tabu quando a gente fala de futuros médicos ou de médicos, é justamente de saúde mental. Eu me lembro, isso acho que foi no início do ano, no ano passado, fazendo uma formação de inteligência emocional para estudante de medicina lá na Unievangélica, eu vi que tem gente de lá. E uma aluna me disse, a gente até tem programas sobre saúde mental, sobre prevenção em saúde mental, aliás, sobre prevenção não. Identificado o estudante que não está bem, a gente tem programas para acolher. Mas é aquela coisa, né, Fê? Quem é que quer ser taxado como alguém que não é emocionalmente estável? Existe um tabu muito grande, né? Eu falo de saúde, eu falo de bem-estar, não necessariamente eu me coloco nesse lugar de uma pessoa que se cuida e de que prioriza a própria saúde mental.
Eu sou historiadora, como formação primeira. Depois eu fiz biomedicina, quer dizer, faz todo o sentido do mundo, mas não faz. Sou mestre em ensino-aprendizagem, a Flávia estava me apresentando aí. Sou especialista em psicologia positiva e desenvolvimento humano. Hoje eu sou professora, eu formo profissionais nessa área da psicologia, que é uma vertente da psicologia que se propõe a estudar o bem-estar humano. Esse movimento é um movimento que não surgiu na psicologia. A gente já tem um lado da medicina que se preocupa. É o caso de vocês aqui, quando a gente fala de saúde de famílias, quando a gente fala de saúde pública, a gente está falando muito mais de atuar numa medicina preventiva do que uma medicina depois que a coisa já deu errado, né? Depois que a coisa já desandou e a doença já foi instalada. Falar de prevenção é fundamental. É claro que falar de prevenção é menos lucrativo do que falar de cura, né? Aliás, cura também não é lucrativo, não. O ideal é falar de algo em que a pessoa se torne dependente ad eterno de algum medicamento. E eu tô falando isso, mas vocês sabem disso muito melhor do que eu. Então, no caso da psicologia, não foi diferente. Há 30 anos atrás, surgiu um movimento dentro da psicologia de profissionais que começaram a pensar: ok, a gente tem muita informação e temos protocolos de tratamento e até cura, independente de ser medicamentosa ou não, para pacientes com ansiedade, com estresse, com diagnósticos de bipolaridade, nesse caso, num processo acoplado à psiquiatria e à medicação, mas temos muito conhecimento sobre áreas da psicologia humana em que existe uma disfunção. Ou seja, a gente sabe muito bem os CIDs de doenças mentais, a gente sabe identificar uma doença mental, a gente consegue fazer uma intervenção. Mas e sobre saúde e no sentido de bem-estar? O que a psicologia, há 30 anos atrás, sabia sobre o que é capaz de deixar o ser humano mais feliz? E aí, o choque foi quando começou-se a pesquisar e falou: realmente, a psicologia estuda a doença, ela estuda a disfunção humana, mas ela não estuda o bem-estar humano. Embora, desde a sua origem, esse fosse um dos seus preceitos iniciais. Identificar e desenvolver talentos, melhorar a experiência humana de bem-estar em experiência ótima e tratar doenças mentais. Não preciso nem falar que o foco acadêmico da psicologia durante muito tempo foi muito mais justamente identificar e tratar doenças mentais. Só que eram 3 pilares. Esses 2 primeiros, eles foram deixados de lado. Não estou fazendo uma crítica, até porque essa crítica não é minha. Essa crítica veio do presidente da APA, em 98. A questão é, observou-se que não era suficiente estudar só a parte da doença. Até porque nem todo mundo que não está doente está feliz. Aqui é a mesma coisa. Nem toda pessoa que não está com uma doença instalada está bem ou se sentindo ótimo. Eu posso não estar doente e mesmo assim não me sentir bem. Não se sentir bem também não é bom. E é curioso como esse movimento não aconteceu só na psicologia. A gente também tem esse movimento hoje dentro da medicina. Profissionais médicos que recebem pacientes que não estão doentes, que estão bem. Só que então o que ele foi fazer no médico? Check-up? Não. O que ele foi fazer no médico? Ele foi em busca de melhorar a sua performance. Não é que ele está doente, é porque ele não quer só não estar doente, ele quer mais. O que quer mais, Fernanda? Ele quer se sentir bem, quer ter mais disposição, quer ter mais saúde, quer ter mais experiências positivas. Então, tanto a medicina quanto a psicologia caminham nesses últimos anos em prol de uma experiência ótima. Isso não é consenso em todos os lugares. Eu não vou falar para vocês que essas temáticas de bem-estar humano, elas são bem recebidas em todos os lugares. Aqui no Brasil, a gente enfrenta uma situação curiosa e ao mesmo tempo caótica. Os estudos de desenvolvimento humano chegaram no Brasil encapados, né, dentro de um saco de veludo que foi dizer que tudo que é desenvolvimento humano é autoajuda. Eu quero fazer um parêntese para falar disso aqui. A nossa fala não é em cima de autoajuda, até porque autoajuda não é ciência e para mim não faz sentido trabalhar dentro de uma perspectiva de um congresso acadêmico com autoajuda. Porém, há que se fazer uma ressalva, e é por isso que eu pedi esse parêntese. Quando a gente fala de autoajuda, a gente está falando de alguém que não produz ciência, porém produz algum tipo de conhecimento que tem a capacidade de ser simples. No Brasil, o advento da autoajuda nos últimos anos, e inclusive a queda de venda de livros de literatura e a ascensão de livros que só se vende livro dessa temática, vem de uma perspectiva em que profissionais que dominam um conteúdo de maneira específica
perderam, ou se é que em algum momento tiveram, mas perderam a capacidade de conversar com quem não estudou a mesma coisa que eles. Isso é algo muito importante. E isso para médico também é fundamental. Como é que eu vou ser um excelente médico? Como é que eu vou fazer um atendimento excelente se eu não tenho capacidade de me comunicar com o meu paciente? Vai ser bom? A minha anamnese vai ser bacana? Eu vou conseguir elaborar um bom diagnóstico? Se eu não sei ser simples? Não. A mesma coisa acontece com o conhecimento científico. Esse advento dessa quantidade de livros assim tão simplórios, mas que mexe com tanta gente, vem desse processo. O que seria muito positivo, e é o que acontece principalmente lá fora, no exterior, principalmente nos Estados Unidos, é que profissionais de dentro da academia, grandes estudiosos, transformam suas pesquisas de anos em livros que se tornam best-seller. Um exemplo disso, um livro que eu gosto muito e que é um clichêzão desse movimento de desenvolvimento humano, é o livro Mindset, A Psicologia do Sucesso. Isso é nome de editora, né? Isso é nome para vender. Os livros de autoajuda, eles ficam juntos com os livros científicos de desenvolvimento humano, porque autoajuda é o livro que mais vende. Então, se alguém escreve um livro científico sobre desenvolvimento humano, vai querer que fique em qual prateleira? Naturalmente, de autoajuda. Estou só fazendo esse parêntese para separar as coisas. Aqui no Brasil, a gente tem uma produção científica de desenvolvimento humano não tão expressiva, porque aqui a gente ainda vive uma experiência de divisão, como se o universo acadêmico conversasse só com o universo acadêmico. Tem uma pesquisa que eu particularmente acho desesperadora. Uma média é que cada artigo publicado, científico, vai ser lido por, em média, 4 pessoas. Não sei vocês, mas eu acho essa conta desesperadora. O quanto é trabalhoso escrever artigo, eu nos meus tempos da minha primeira graduação, foram 15 artigos entre iniciação científica, eu fiz 4 iniciações científicas, então a produção acadêmica era intensa. 15 artigos, entre congressos, eventos, 15 artigos. Pensar que cada artigo que teve aquele trabalhão para fazer vai ser lido por 4 pessoas. Para mim é escrever para ninguém ler, desesperador. Então, esse que a gente está vivendo, de experimentar um desenvolvimento humano, uma inteligência emocional que tenha cunho científico, é um movimento que vem de fora, não é brasileiro, mas infelizmente não é tão bem recebido. Quando a gente fala da própria teoria de inteligência emocional, eu estou com alguns aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o clássico da inteligência emocional. Foi um best-seller porque o tema interessa, mas não é um livro escrito para ser best-seller. Não é um livro gostoso de ler, sabe? Não é um livro delicinha que você deita e faz um café e aprecia. Não é. É um livro denso, é um livro que vem de uma pesquisa de doutorado. Falar de inteligência emocional para estudantes, para futuros médicos, para médicos é importante. Primeiro, eu quero situar de que contexto isso vem. A primeira pesquisa importante sobre a relação entre bem-estar e sucesso acadêmico / sucesso profissional aconteceu em Harvard. Harvard não é a maior universidade do mundo, também não é a primeira e também não é a que está no ranking de primeiro lugar. Porém, sem sombra de dúvidas, é a universidade que mais conversa com a população mundial. Ou seja, é uma universidade famosa. É uma universidade que faz um exercício bacana entre a produção interna de conhecimento e o conhecimento que chega na população. Então, tem o seu valor, sem sombra de dúvidas. Um professor, Sean Nature, ele queria entender por que alguns estudantes chegavam na universidade muito promissores, nota altíssima no processo seletivo, tinha uma experiência muito positiva de nota durante os anos de faculdade, e aí, por algum motivo que ninguém entendia por quê, depois de 5, 10 anos de formado, não tinham boas experiências no mercado de trabalho. Ele percebeu isso com a experiência, olhando, e decidiu que transformaria isso numa pesquisa. Então, a primeira pesquisa sobre essa relação entre bem-estar, sobre felicidade, sucesso profissional, veio desse professor da Universidade de Harvard. Olha qual foi a pergunta que ele fez. Será que a gente consegue, ao olhar para esses alunos que chegaram aqui na universidade e prever, a partir de algum construto, quem vai ter sucesso no profissional e quem não vai ter? Porque, diferente de uma perspectiva que a gente tem, por exemplo, em universidades públicas brasileiras, falando de quem fez uma universidade pública, que não necessariamente tem um foco específico com o mercado, preocupa-se em formar um profissional. Daí, se esse profissional vai ter uma entrada boa no mercado de trabalho ou não, se ele vai saber fazer currículo, se ele vai saber se posicionar, isso é um outro problema.
uma intenção muito mais de pesquisa. E tá ok, desde que se tenha clareza disso, né? A minha formação enquanto cientista veio de uma universidade federal. Para a Universidade de Harvard, formar profissionais que têm sucesso na carreira é fundamental, porque isso faz o ciclo girar. É negócio, é uma empresa. E aí ele foi pesquisar. Qual foi a intenção? Como é que a gente vai, então, identificar, pensando em profissionais de sucesso, como é que a gente vai conversar com essas pessoas? Uma pesquisa que começou qualitativa. Aí veio a ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as notas dos alunos, porque é o único registro que se tem de um ex-aluno. Vamos identificar aqui quais são os ex-alunos que tinham as melhores notas enquanto estavam com a gente. E aí a gente entra em contato com eles, montou-se uma equipe, com certeza de estagiário, e eles ligaram de um por um. A primeira seleção envolveu pouco mais de 100 ex-alunos, que já estavam formados entre 10 e 20 anos. Eles ligaram de um por um com uma pergunta bem interessante. Eles queriam saber se essas pessoas, que só tiravam 10, nota A, lá nos Estados Unidos, se essas pessoas se consideravam pessoas de sucesso. E aí, para surpresa, muitos deles não se consideravam sucesso. Eu sei que sucesso a gente pode chamar de muito subjetivo, mas eles estão dizendo sucesso em que medida? Eles estão falando que sucesso é trabalhar numa área relacionada ao que eles estudaram na faculdade, porque é um sucesso vinculado à Universidade de Harvard, à formação que eles tiveram lá, gostar muito do próprio trabalho, amar o que faz e ganhar dinheiro, né? Sucesso num ambiente capitalista, no mínimo, dinheiro vai representar liberdade. Então, esses eram os 3 pilares. Foi um choque, porque assim que eles começaram a levantar os dados, eles identificaram que justamente os alunos que mais tiravam 10 não tiveram um sucesso profissional compatível com o que era esperado. Depois do choque, alguns professores, inclusive, pediram para essa pesquisa não ter um desenvolvimento, para não seguir, porque isso preocupou muita gente. E aí, um estagiário teve a brilhante ideia de falar: olha, vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Ao invés da gente ir atrás desses alunos, a gente sabe que muitos alunos que passaram por aqui têm muito sucesso profissional. Vamos fazer uma chamada aberta, que foi o que eles fizeram. Fazer uma chamada na época do Orkut, lembra do Orkut? Se eu na época do Orkut, eu tô tão velha assim. Orkut, o próprio site da universidade, uma chamada. Ei, você, ex-aluno de sucesso, ex-aluno de Harvard, se considera uma pessoa de sucesso? Entre em contato com a gente. E aí, várias mensagens, vários e-mails. Resultado, eles pegaram o nome dessas pessoas que se consideravam de sucesso, que tiveram sucesso na carreira e foram cruzar os dados. Quem eles eram enquanto estavam com a gente. E aí veio o choque. Foi a primeira vez que alguém chegou nessa informação que precisa ser dita. Os alunos mais bem-sucedidos depois de 15 anos de formado não eram os que tinham as melhores notas na faculdade. Pelo contrário, eram alunos medianos. Agora é a hora que você escuta, você pensa, eu tenho jeito, eu levo jeito ainda na vida, posso ir embora, já foi suficiente, mas tem chamada depois que eu vi aqui, né? Quer dizer, não preciso escutar mais nada, Fernanda, o que eu queria escutar de você, eu já escutei. Bom, vamos lembrar que eu tô falando de alunos medianos de Harvard, e o mais importante, não foram todos os medianos. Tinha algo diferente em um grupo de alunos medianos. O que eu tô chamando de mediano? É um menino que tira 10, mas também tiram 5. Entendeu? Mediano. Ele sai muito bem em uma matéria, na outra ele não sai tão bem. Mas o que esse grupo de alunos com notas medianas tinha de diferente, que os diferenciava não só dos outros com notas medianas, mas diferenciava também dos que só tiravam nota A, o 10, e não alcançaram o mesmo sucesso? Quando foi investigar, habilidades socioemocionais. E aí o curioso é que o Shawn Nature estudava e pesquisava, isso que eu estou contando para vocês, na mesma época em que o Daniel Goleman, que estudava inteligência emocional, que foi o livro que eu comentei aqui, estudava no ambiente de trabalho. O Daniel Goleman percebeu nos ambientes de trabalho que as pessoas eram contratadas pelas suas habilidades técnicas, vulgo currículo, e eram demitidas pelas suas inabilidades sociais. Ou seja, só ter um bom currículo resolve? Não. Se você não sabe conversar, se você não sabe respeitar a opinião de outra pessoa, se você não sabe lidar com as suas emoções, você vai ser impedido de ter sucesso profissional, porque uma outra pessoa que tenha, inclusive, um currículo pior do que o seu, pode ter sucesso e atingir outros cargos que você não atinja por conta disso. Por que isso é tão revolucionário, Fernanda? Porque isso não é ensinado. Esse é o ponto. Por que falar de inteligência emocional revoluciona tanto? Porque a gente está mudando as regras do jogo. Se antes a gente acreditava, eu não sei vocês, mas eu tinha essa visão muito clara na minha primeira infância, nos 8, 10 anos, que se eu fosse muito nerd, eu ia ficar rica. Funciona assim?
Se você estudar muito, você vai ter sucesso. Não é tão simples assim. Não é uma conta tão simplória. Eu não estou falando que a competência acadêmica não é importante. Eu estou dizendo que só ela não basta. E não sou eu que estou dizendo. O Daniel Goleman investigou isso dentro do ambiente de mercado de trabalho, enquanto o Shawn Achor provou que essa experiência de inteligência emocional na faculdade era fundamental. O curioso é que aí eles foram, claro, investigar de maneira aprofundada. Esses alunos com notas medianas, como é que eles viviam a faculdade? O que eles experimentavam? E o que eles descobriram? Eles eram mais felizes na faculdade. Olha que pesquisa louca. Eles conseguiram comprovar que um aluno mediano, engajado, mas mediano, que é mais feliz na faculdade, tem muito mais chance de ter sucesso no mercado de trabalho do que um aluno que só tirava 10. Gente, se isso não é de bugar a cabeça de qualquer ser humano, não sei o que buga. Tem uma frase do próprio Shawn Achor, isso não é meu, tá? Pode pesquisar. O livro, na versão em português, se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Uma delicinha. E ele tem várias pesquisas na área, inclusive de medicina, que eu vou contar aqui para vocês. Que ele diz o seguinte: as suas notas na faculdade, elas ajudam a prever o seu salário no mercado de trabalho do mesmo jeito que jogar dados prevê. Foi eu que falei isso, tá? Tem gente que está escutando, meu Deus, ela tá doida. Não sou eu. Isso é uma pesquisa. Isso é ciência. Fernanda, da onde vem isso, Fernanda? Vamos pensar o seguinte: você é um estudante mediano, ok? Você tira 10 na matéria que você adora, e aí você tá numa liga, então tem um evento um dia antes de uma prova, e aí na prova de amanhã você sai bem? Não, por quê? Porque você estava aqui. Estava escutando outras coisas, você estava estudando outras áreas, então é natural que se um colega seu que está se matando de estudar hoje para fazer uma prova amanhã, é natural que ele saia melhor nessa prova do que você. Faz ou não faz sentido? Compara. Eu tenho um aluno mediano. O aluno mediano, gente, não é porque ele não estuda, não, tá? Ele estuda, mas é porque o desempenho acadêmico dele oscila. Uma hora sai muito bem e na outra hora nem tanto. Por que acontece isso com o aluno mediano engajado? Porque ele participa de uma liga, de 2 ligas, porque ele coordena uma atividade, aí ele faz um evento, e aí ele está ajudando num congresso online, e aí ele conversa com outras pessoas, e aí ele tem uma coisa chamada amigos. Gente, tem amigo dá trabalho, tem amigo demanda tempo. E aí ele tem amigo, aí tem um dia que tem, hoje não tem mais negócio de sair com os amigos, mas tem a festinha virtual, aí tem um outro dia que ele fica 2 horas conversando com a amiga no telefone, porque a amiga terminou o namoro. Ter amigos dá trabalho, demanda tempo. Só que nos proporciona uma experiência chamada desenvolver habilidades socioemocionais. O que Shawn Achor descobriu é que para ter esse traquejo emocional, dar conta de lidar com outras pessoas, a gente precisa, adivinha, de lidar com outras pessoas. O maior problema dos estudantes que só tiravam 10 de ponta a ponta é porque eles não tinham vida na faculdade. E aí o Shawn foi o primeiro a provar. Sem viver a faculdade, essa pessoa chega no mercado de trabalho despreparada. Pode ter o maior currículo do mundo, mas não sabe conversar. Pode ter o maior conhecimento em doenças do mundo, só que vai sentar com a dona Cotinha que está com um problema no pé e não vai ter a capacidade empática de olhar para a dona Cotinha e escutar o que ela tem para dizer. Porque eu que sei, porque eu estudei, porque eu tirei 10. Olha o quanto isso é significativo para um profissional e o quanto isso é muito significativo quando a gente fala de formação médica. Ter a capacidade de entender o que eu estou sentindo, entender o que eu estou pensando, entender o que o meu paciente está pensando, entender o que o meu paciente está sentindo, me comunicar e me conectar. Eu não estou falando de uma conexão profunda, não. Eu estou falando de uma conexão, de uma conversa boa. Eu estou falando de uma conexão em que o paciente não minta durante toda a consulta porque se sentiu desconfortável. Eu dou esse exemplo sempre em ambientes não médicos e eu vou fazer o mesmo exemplo aqui e fala se não faz sentido. Meninas, eu sei que tem algumas, tem várias aqui. É ou não é comum uma menina, uma mulher, ir para uma consulta ginecológica e dependendo de como foi feita a primeira pergunta, a mulher mente da primeira à última. É ou não é? Se você não se sentiu confortável, se a médica ou o médico não te olhou no olho, como quem diz assim, tô aqui, pode me contar. Você mente ou não mente? A gente mente tanto que a gente não volta no retorno. Não faz nem o exame.
Adiantou nada, desculpa. Desculpa, mas esse médico pode ser o médico ou a médica mais sábio, mais estudioso da galáxia. Se o seu paciente mentiu para você a consulta inteira, desculpa, você não tem diagnóstico. Acabou, gente. Como é que faz? Não tem como. É comunicação o processo. Não vou nem falar de medicina do trabalho, porque aí o nível de mentira entra no outro viés, né? É aquela medicina de você sentar e aí. Essa é muito louca. Já fez cirurgia? Não. E começa assim, né? Bebe? Não. Fuma? Não. Aí vai. Toma remédio? Não. Já fez cirurgia? Não. Que pessoa é essa? Ou que ser humano é esse que não bebe, não fuma, não toma remédio, não tem doença na família? Não. Que pessoa é essa? Que não tem uma hipertensão ou diabetes? Que é isso? Isso é uma consulta que não está acontecendo. Eu finjo que pergunta, você finge que responde, a gente segue o baile. Comunicação e lidar com as emoções é fundamental. Fundamental. Quando um paciente vai numa consulta e ele se predispõe, inclusive, a pagar valores altíssimos para uma consulta, dificilmente ele está indo numa consulta pagando um valor alto. Não estou falando que esse valor é alto e injusto, não, tá? Justo, diga, mas alto em comparação com os outros, simplesmente porque esse médico estudou mais. Estudar, todo médico tem que estudar muito. Competência, todo médico tem que ter. Por que alguns médicos conseguem se posicionar e cobrar muito, diferente de outros? Tem a ver com networking, Fernanda? Claro que tem. Tem a ver com bastante coisa. Mas também tem a ver com o bem-estar que essa médico consegue gerar no paciente enquanto está na consulta. Se eu vou numa consulta, vai endócrino, e eu me sinto bem, e o endócrino me ouve, ao invés de julgar que eu estou mentindo que como que não como. Tem isso também, né? Isso é falta de inteligência emocional, viu? Quando um médico atende um paciente gordo e antes de fazer uma anamnese, ele já diz para o paciente que o problema dele é emagrecer, isso primeiro que é gordofobia. E segundo, não teve consulta ali também. Não teve contato. Quando você vai no médico e esse médico te ouve, para depois falar, quando ele entende que quem sabe de mim sou eu, e aí, se eu consigo me conectar, eu talvez consiga contar para o médico que eu estou sentindo, e dali a coisa flua, esses médicos conseguem se posicionar, porque a agenda começa a encher. Você quer ir num médico onde você se sente bem ou onde você se sente mal? Para e pensa. Então, isso é um diferencial para o mercado de trabalho gigantesco. Estou falando de uma medicina de atendimento, de consultório. Se a gente vai falando de outros elementos, eu costumo brincar, né? Quem que é o médico que vai ganhar mais no plantão? O chefe, né? Quem é o chefe? O que sabe gerir pessoas. É o que sabe mais? Pode ser que sim. Pode ser que não. Para estar no cargo de chefia, em qualquer ambiente que seja, qual é o pré-requisito principal? Saber lidar, primeiro consigo mesmo, com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, e depois, com os sentimentos da equipe. Quem alça cargos de chefia, cargos de liderança, e que são os cargos que são mais bem remunerados, são pessoas que desenvolvem áreas, no caso da medicina, que estão para além da medicina. Fundamental estudar muito, não estou colocando isso em xeque. Mas esse desenvolvimento de habilidades socioemocionais, ele é fundamental. Ele é fundamental para uma consulta bem feita, para uma anamnese bem feita, como consequência para um bom diagnóstico. Ele é fundamental para posicionamento. Hoje, a gente vive uma situação, e agora, em função da pandemia, isso precisa ser dito, a geração Z é uma geração que cada vez mais vai precisar de médicos, porque vai ficando mais velho, né? Provavelmente, boa parte de quem está me ouvindo aqui agora, inclusive, deve ser da geração Z. A geração Z tem hoje entre 10 e 25 anos de idade. Enquanto, para minha mãe, que é a geração X, saber se o médico é bom ou não depende de quem contou para ela que o médico é bom ou não, a geração Z não vai no médico ou não faz uma escolha de médicos dessa forma. A geração Z se informa por autoridades na internet. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas eu não gosto. Estamos falando de fatos. Não estamos falando de opiniões e nem de gostos. Se vocês olharem para o sucesso profissional de médicos hoje, boa parte deles se posicionam, por exemplo, na internet. Posicionamento, produção de conteúdo, envolve também habilidades socioemocionais. Entender quem eu sou, o que eu quero no mundo, o que eu quero fazer aqui. Então, esse desenvolvimento de inteligência emocional, ele é fundamental para o ambiente acadêmico,
para uma performance positiva dentro da faculdade, e ele é mais importante ainda para o sucesso profissional. Ter inteligência emocional é dar conta de lidar com as próprias emoções. Então, numa definição do próprio Daniel Goleman, quem tem inteligência emocional consegue identificar o que está sentindo, dar nome para esses sentimentos e emoções. Estou triste, estou feliz, estou insatisfeito, estou magoado. Consegue também identificar e lidar com as emoções das outras pessoas e, principalmente, consegue se motivar independente se os outros estão apoiando ou não. E isso é fundamental. Para atingir sucesso profissional, é fundamental que eu tenha clareza do que eu quero fazer e que eu faça aquilo que eu quero fazer. Não porque os outros estão me aplaudindo ou porque os outros acham bonito, mas porque é um valor para mim. Viver de acordo com os próprios valores. Eu costumo pegar esse bolo todo do Daniel Goleman e dizer, olha, quem tem inteligência emocional consegue fazer aquilo que quer fazer. Porque na grande maioria das vezes a gente não faz o que gostaria. A gente faz só o que dá conta. E nem sempre o que eu dou conta de fazer é suficiente para a minha vontade, para os meus sonhos. Quantas vezes a gente deixa de falar alguma coisa porque ficou com vergonha? Para quem estuda com metodologias ativas, para quem está em universidades que estudam com PBL, quantas vezes eu tive uma experiência negativa na tutoria porque eu não consigo falar em público, porque eu sinto vergonha, porque eu não tenho coragem de completar a fala de um colega porque eu fico sem graça, porque eu falo como se eu não tivesse certeza do que eu falo, mesmo que eu tenha certeza porque eu estudei. Então, quem vive já em metodologias ativas consegue perceber, inclusive, por que a inteligência emocional faz muito sentido e ela é importante, inclusive, no ambiente de estudo, antes de um ambiente profissional, que, claro, vai continuar sendo um ambiente de estudo para sempre. Mas fica mais gritante ainda a diferença. Um dos grandes problemas é que, como a gente trabalha com uma experiência de educação ainda muito tradicional, em que não necessariamente todo mundo que dá aula de maneira inspirada, está feliz com o próprio trabalho, e isso tem um peso gigantesco quando a gente fala de formação profissional. Estar se formando profissional sem admirar-se com as próprias capacidades, sem dar conta de enxergar o que a pessoa é capaz de fazer, é extremamente problemático. No ano passado, eu fui fazer um treinamento numa faculdade lá em Manaus, de medicina. E eu lembro de uma aluna que disse para mim sobre exercitar o orgulho todos os dias e olhar para o que a gente consegue fazer e admirar. E ela fala para mim, olha, Fernanda, eu até faço o exercício de orgulho que você passou. Só que uma vozinha dentro de mim ri da minha cara como que diz assim, até parece. Até parece que você sente orgulho do que você faz. Para vocês terem uma ideia do impacto das emoções positivas na profissão médica, uma pesquisa foi feita na Universidade de Massachusetts. É uma universidade que trabalha psicologia positiva, meditação dentro da universidade, dentro da faculdade de medicina. Os primeiros programas de meditação mindfulness, para vocês terem uma ideia, foram desenvolvidos dentro do hospital da faculdade de medicina, no departamento de cardiologia. E os primeiros protocolos provaram os benefícios da meditação fazendo exames periódicos de pacientes hipertensos ou cardiopatas. Então, as primeiras experiências positivas com meditação comprovaram que as taxas de pacientes hipertensos e cardiopatas melhoravam depois de 8 semanas meditando, para vocês terem uma ideia. Então, falar de meditação e performance, falar de gratidão e performance, que é o que eu vou falar agora, nos Estados Unidos não é um problema, porque isso é feito dentro de um ambiente acadêmico, então a população recebe isso bem. Quando a gente traz essas informações de lá para cá, elas vêm com a capa da autoajuda. E a faculdade faz o quê? Não quer ouvir. Não quer ouvir porque isso não é ciência. Só que Estou falando de Massachusetts, estou falando de Harvard, mas enfim. Vocês entenderem por que isso chega, mas chega de carroça no Brasil. Por que não chega mais rápido? Poderia, né? Infelizmente não chega tão rápido. No caso dessa Universidade de Massachusetts e a pesquisa de gratidão que eu queria exemplificar. Eles pegaram um grupo de 100, vou chamar de quase médicos, tá? Porque já estavam assim, pertinho de formar, já no último ano. E aí, uma prova OSCE, não vou ensinar o padre a rezar, vocês sabem que prova é essa, principalmente quem trabalha com metodologias ativas. Então,
um grande teatro ali de elaboração de anamnese e de diagnóstico para chegar no diagnóstico do paciente, que na verdade é um ator. E aí, feito as provas, foram 100 alunos. Eles dividiram entre grupo teste e grupo controle. 50 simplesmente fizeram a prova, os outros 50 foi pedido que eles fizessem uma... Escuta com carinho, vai. Para quem não conhece essa temática vai achar esquisito, mas vamos lá. Pediram para esses futuros médicos, quase médicos, fazerem uma lista. Listem motivos que vocês têm no momento para agradecer. Ok. Listaram. Que motivos eu tenho para sentir gratidão nesse momento? Listaram. Fizeram a prova. Eles fizeram uma tabulação de perfil de aluno para distribuir muito bem grupo teste, grupo controle, perfil de nota, né, para a gente ter um parâmetro de comparação mais efetivo. O resultado foi D. O grupo teste, que foi o grupo que fez o exercício de gratidão antes de fazer a prova, teve um índice de acerto no diagnóstico, que é o resultado da prova, de 37% a mais. Eu não sei o que vocês acham desse número, mas para mim esse número é positivo ao mesmo tempo que é assustador. Esse é o nível de interferência que o bem-estar de um médico afeta no processo que ele tem de elaborar um diagnóstico. A gente, às vezes, acha que médico é máquina e que a máquina, que o médico, assim como a máquina, se tiver os dados dentro da cachola, é só ser solicitado que vai lá e entrega o diagnóstico. Não funciona assim. O ser humano não funciona assim. O Watson consegue identificar e codificar uma infinidade de dados e de sintomas e de fazer uma correlação entre eles e de entregar uma resposta. Um médico não. O médico, tudo que, como qualquer ser humano vai fazer, tem ele no processo. Então, se um médico está se conectando com emoções de gratidão, isso produz dopamina, ocitocina, serotonina, se sentindo bem, se sentindo mais confortável, feliz com ele mesmo, e a gratidão tem esse potencial. Exercício de gratidão, e essa foi a emoção mais estudada até hoje na psicologia positiva, porque ela promove um exercício de gratidão estruturado, promove elevação de bem-estar em até 3 meses. Então, nós estamos falando de ciência, precisa ter uma dimensão do impacto que isso tem. Um exercício de carta de gratidão, que nada mais é do que você escrever uma carta de gratidão para alguém, agradecendo por algo pontual, e você fazer uma visita e ler essa carta, entregar para a pessoa, eleva o bem-estar de uma pessoa por 3 meses. Eu não estou falando que ela tomou um remédio, ela não tomou um antidepressivo, ela não tomou um remédio para elevar a produção ela não tomou uma serotonina produzida artificialmente, ela fez uma carta. Esse é o impacto, para vocês terem uma ideia. No caso desse estudante de medicina, 37% a mais de acerto no diagnóstico. 37% a mais de acerto no diagnóstico é muita coisa. Muita coisa. Mas eu compreendo que olhar para esse profissional e priorizar a saúde é um movimento fundamental, mas ainda nebuloso. Sabe qual é uma das corporações que já internalizou e já entendeu a importância de trabalhar bem-estar com psicologia positiva entre os seus profissionais? Exército. Nós temos hoje programas de psicologia positiva que focam em inteligência emocional, resiliência, descobrir pontos fortes, no Exército dos Estados Unidos, no Exército da Suécia, da Noruega, Índia, Austrália. Existem programas, é um curso online para o soldado desenvolver resiliência. Para quê, Fernanda? Para que ele consiga, vai para a guerra, luta, mas volta bem, meu filho, pelo amor de Deus. O gasto que os Estados Unidos ainda têm com o profissional que vai para a guerra, o soldado que luta, vivencia uma situação de apocalipse sinal e volta incapaz de viver em sociedade, era um gasto altíssimo. Você já viram isso em filme, vai? Vai ver o mendigo, vai conversar, ex-fuzileiro. Vai ver o mendigo. Não tem esse clichê em filme americano, em seriado? Pois então, isso custa caro. Custa muito caro para um país ter uma população de soldados que, quando volta, não volta apto para conviver em sociedade. Por quê? Estresse pós-traumático. A quantidade de gente que voltava no nível de estresse pós-traumático absurda era tão grande que algumas pessoas não conseguiam, por exemplo, ficar em casa. Por que que existe essa parcela de população nos Estados Unidos que é ex-soldado e que mora na rua? É falta de dinheiro? Nem sempre. Alguns não conseguem se adaptar a uma vida normal. Tem esposa, tem filho, não consegue. Existe uma impossibilidade ali mental, depois de uma experiência de um estresse tão traumático, de viver a vidinha normal. Parece que perde o sentido, sabe? Depois de ver uma situação de crianças morrendo, pessoas explodindo, e realmente deve ser uma coisa desesperadora,
Para muitos, são muitos, tá? Não vou falar que é a maioria, mas para muitos não faz sentido voltar para casa e sair para comprar pão, por exemplo. Então, esse movimento de estudar fez com que a ciência descobrisse que não existe só estresse pós-traumático, tem crescimento pós-traumático. Isso, pasmem, a média é de 50% para cada um. Então, 50% das pessoas que passam por uma situação muito crítica tendem a crescer depois dela. Crescer é se ficar melhor do que antes, tá? Crescer, emocionalmente falando. Isso acontece com. Vocês já viram cases assim? A pessoa sofreu um acidente de carro, ficou paraplégica, e ela fala que melhora depois disso. Tem gente que ouve e fala, que loucura. A ciência explica, crescimento pós-traumático. Mas também existe o estresse pós-traumático, esse a gente ouve falar mais. Mas a medida é essa, 50-50. O que a gente descobriu é que dá para treinar resiliência. Então, se eu sei que essa pessoa vai passar por uma situação desafiadora, eu consigo treinar isso antes. Como? Ela aprende a desenvolver emoções positivas de maneira intencional. Nós somos passivos de uma maneira negativa em relação às nossas emoções. A gente espera alguma coisa acontecer para então ficar feliz. A gente espera alguma coisa acontecer para então ficar satisfeito. Só que nós somos homo sapiens sapiens. Nós somos homem que sabe que sabe. Homem que pensa que pensa. Nós temos condição de identificar que estamos pensando. E isso já coloca a gente num estado de abstração totalmente diferente de outros animais. Ou seja, se a gente treina, a gente consegue lidar melhor com o que pensa e com o que sente. Esse é o ponto. Um animal não consegue fazer isso. A gente consegue, no meio de uma situação triste, identificar, eu estou triste. O cachorro não faz isso. Ele fica triste? Fica. Ele sabe, enquanto está triste, aquilo é um pensamento de tristeza? Não. Isso é o que nos diferencia. Só que a gente não usa. Para usar isso, Fernanda, caminho para a gente começar, caminhando para o fim da minha fala com vocês aqui hoje à noite. Como é que eu começo a desenvolver inteligência emocional? Como é que eu começo a caminhar por esse universo? Já que eu não tenho acesso a essas informações assim tão próximas de mim no meu ambiente acadêmico, que isso acontece com a maioria de vocês. O primeiro exercício é de trabalhar melhor o diálogo interno. Boa parte de nós, quando conversa com a gente mesmo, não conversa. Faz o verdadeiro esculacho. É ou não é? Você sai mal numa prova, você esquece que tinha uma prova, não. Você não cumpre um prazo, você esquece de entregar um trabalho. Qual é a maneira que você lida com vocês mesmos nesse momento? Esse é o momento em que a gente se esculacha, né? Se for um amigo seu que fez isso, qual que é a reação natural? A gente apoia, a gente conversa, a gente fala como? Não fica assim, vai ficar tudo bem, não é assim? Vai dar tudo certo. Você fez o que podia. Mas quando sou eu que faço uma coisa dessa, o que eu faço? Me acabo. Nossa, que burra, que retardada, que sem noção. Para a gente começar a trabalhar a inteligência emocional, primeiro passo, entender e observar quando vocês estiverem conversando sozinhos. Qual é o tom da conversa? E aí minha pergunta é, será que se você estivesse falando com um amigo, você falaria da mesma forma? Pensa nisso. Será que você aceitaria que um amigo falasse com você da mesma maneira que você tem conversado com você mesmo? Mudar esse diálogo interno é tarefa fundamental. Não existe um atleta de altíssima performance, um atleta olímpico que não tenha estabelecido um diálogo interno extremamente produtivo e apoiador. Não dá para lidar com a adversidade, errar e vou dar a volta por cima se a gente não se apoia. O problema é que quando eu trabalho no núcleo, por exemplo, de estudantes da Faculdade de Medicina, eu já estou trabalhando com estudantes que são diferenciados academicamente. A grande maioria vem de um histórico, maioria, tá? Não todos, mas a grande maioria vem de uma experiência educacional de tirar notas boas. Isso é ruim, Fernanda? Não é que é ruim, só que aí fica faltando uma oportunidade. Se eu tirei notas boas durante muito tempo e eu não tive grandes recuperações ou grandes problemas acadêmicos, a primeira vez que eu for encarar uma nota baixa, se isso acontecer na faculdade, qual é a minha experiência para lidar com isso? Zero. Se eu não sei lidar com o desafio da nota baixa, o que acontece? A reação vai ser bem doída. Bem doída. Então, desenvolver inteligência emocional. Podem mandar aí as perguntinhas, eu estou no final da minha explanação e a gente bate um papo com o que vocês quiserem saber. Primeira dica, olhar para o diálogo interno, foi isso que eu falei. Observem o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando sobre essa situação. Como é que eu estou conversando comigo mesmo? Escrever é um excelente exercício, tá? Anotar esse próprio diálogo interno.
Um outro passo é, quando você estiver se tratando mal, se esculachando, que eu costumo brincar, experimenta duvidar do pensamento. Nossa mente é independente, tá? Se a gente consegue enxergar o próprio pensamento, isso é um sinal lógico de que nós não somos os nossos pensamentos. A gente está para além deles. Se eu estou me tratando mal num pensamento, eu posso simplesmente observar o que está acontecendo, olhar para isso, como quem olha de fora. Esse exercício de conversar com a gente terceira pessoa, sabe? Oi, Fernanda, mas você não precisa fazer isso. Mas você fez o que podia. É um excelente exercício para desenvolver essa capacidade atencional e não aceitar qualquer coisa que venha da nossa mente. Também é um exercício muito bom. A prática de meditação tem inúmeros benefícios. Eu vou deixar um convite para vocês. Eu vou até colocar aqui no chat. Acho que ele está até aqui. Esse aqui é um canal que eu tenho no Telegram e ali a gente tem 41 áudios de meditação para iniciantes. Que aplicativos são maravilhosos, mas alguns muito bons são pagos e alguns começam com meditações de 15 minutos. A meu ver, como instrutora de meditação há mais de 10 anos, não funciona. Sugerir que alguém que não tenha prática de meditação meditar por 15 minutos chama-se tortura. Não é agradável, é desagradável. Então, para exercitar, a gente precisa de áudios menores. Então, lá são 41 áudios, entre outros conteúdos voltados para quem quer desempenho acadêmico com inteligência emocional. São áudios ali entre 3 minutos, 6 no máximo, de práticas meditativas para quem está começando a meditar. Meditar uma vez por dia antes de dormir é mais do que suficiente para quem está começando, tá? A minha sugestão é que vocês meditem deitados na cama já. Prepara tudo para dormir, bota o áudio, escuta e dali já embala e dorme. Então, eu vou deixar 3 estratégias. Observar os próprios pensamentos, olhar para como é que está esse diálogo interno, intervir quando você começar a se tratar mal nessas conversas. Pessoas que têm diálogos internos muito rudes tendem a ter menos empatia com os outros, ou seja, a gente não oferece para outras pessoas o que eu não tenho. Então, se eu me trato mal quando converso sozinho, consequentemente, quando eu for tratar alguém, eu tenho mais chance de tratar a outra pessoa mal. Se a gente entrar na perspectiva da comunicação não violenta, toda comunicação violenta esconde uma necessidade. Então, talvez eu esteja assim tão bravo com todo mundo aqui à minha volta, porque eu sou bravo comigo mesmo. Então, como consequência, quando eu vou falar com alguém, eu só repito o mesmo tipo de diálogo que eu estabeleço internamente. Então, identificar a maneira que está conversando sozinho, intervir para não aceitar qualquer diretriz negativa da mente, olhar que a gente está para além disso e praticar a meditação mindfulness, que foi eu deixei como sugestão, coloquei aqui o link do Telegram. No mais, para quem quiser entender mais esse movimento, entender como é que a inteligência emocional pode ser um ganho, eu estou no momento de desenvolvimento de novos projetos e vou deixar um convite aqui. Eu tenho muito interesse de estar mais próxima de um grupo de estudantes de medicina que queira levar a inteligência emocional e uma medicina em que o médico precisa se cuidar e estar saudável primeiro, para depois ter condição de fazer e entregar o seu melhor e entregar saúde física e mental para a população. Então, quem tiver interesse de entender mais, de se aprofundar, me manda uma mensagem lá no meu Instagram, Fernanda Leal Prof. Vamos conversar. Eu estou num período de recrutar pessoas, tá? Eu passo. Aqui, ó, é Fernanda Leal Prof. Eu estou nesse momento de recrutar pessoas que queiram falar disso. Não dá para o ambiente de formação médica ser um triturador de gente para no final quem for forte sobreviva. Isso não é saudável, isso não é ético e isso não forma um profissional emocionalmente saudável. Se os profissionais da medicina são aqueles que sobraram depois de um triturador, eu tenho pessoas adoecidas, eu não tenho profissionais felizes. Eu não tenho profissionais bem-sucedidos. Ah, Fê, mas é porque é muita matéria. Ok. Nem por isso precisa ser sofrido. Esse é o ponto. Trabalhar com essa perspectiva de inteligência emocional é validar o que a ciência já descobriu. Não estou passando pano, não, gente. Eu não estou falando que é para estudar pouco. Só que não faz sentido para mim formar profissionais que querem inspirar pessoas a serem saudáveis se a experiência de vida desses profissionais não é saudável. Para mim, existe uma incongruência gigantesca. E é nesse sentido que eu quero desenvolver um trabalho específico com vocês. Eu já tenho grupos específicos em faculdades, mas agora a minha intenção é ampliar, tá? Trazer isso para mais pessoas. Deixa eu ver aqui as minhas perguntinhas aqui para a gente fechar.
Como ser mais gentil comigo mesmo sem cair no comodismo? Isadora, essa pergunta é muito boa. Isso é uma crença, tá? Nós fomos ensinados que para produzirmos a gente tem que ser cruel com a gente mesmo. Isso vem da onde? Se a gente reparar que até outro dia o Brasil tinha escravos, fica fácil de perceber. Ainda hoje, tem profissionais que acham que para que os seus funcionários trabalhem, eles precisam ser humilhados ou serem cobrados. A ciência já provou que o ambiente de segurança, o ambiente de confiança e de inteligência emocional, as pessoas produzem mais. Aonde dá isso, Fernanda? Google. Vou pegar um exemplo clichê, mas de uma grande empresa. Mesmo assim, tem donos de empresa que acham que se eles não fizerem ameaça, eles não vão conseguir produzir. Então, isso é uma crença e isso não é verdade, tá? O que acontece é que se você fosse o maior apoiador, você vai produzir mais e não menos. Ser gentil não é passar pano. Ser gentil não é falar assim, ok, tudo bem, você não fez nada. Ser gentil é falar, nossa, você não fez. Por que você não fez? Nós precisamos fazer, porque isso é importante para mim. Tá? Isso é performar bem. Se a gente conversar com qualquer profissional, com qualquer CEO de uma grande empresa, falando de profissionais de alta performance, eu sei que o nome caiu em desuso aqui no Brasil por conta de ser clichê, mas é um termo científico. Quem performa muito bem se apoia, e não o contrário. Tá? Pode ter certeza disso. Essa autocrítica constante, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom, faz a pessoa ficar insegura. E não o contrário. E uma pessoa insegura produz menos. É menos participante ativo, por exemplo, numa tutoria, tá? Quem tem uma autocrítica muito, muito pesada, começa a não querer errar mais. Esse é o problema. Não tem como aprender sem errar. Então, se eu não me permito errar, porque minha autocrítica é grande, eu também não vou aprender. Eu vou aprender menos do que quem lida com o erro de uma maneira mais tranquila. Não é ficar feliz com o erro, ok? É olhar, ok, eu errei, como é que eu posso aprender com isso? Pergunta do Ronaldo. Professora, como pensar em inteligência emocional de si mesmo quando muitas vezes nos vemos dentro de um contexto de alta concorrência e de grande disputa na formação médica? Ronaldo, eu adorei sua pergunta. É olhar e entender que inteligência emocional, felicidade e bem-estar é vantagem estratégica e não o contrário. Se a sua experiência na formação médica é uma experiência ampliada, onde eu cuido de mim, eu cuido do meu corpo, da minha saúde mental, eu mantenho minimamente os meus relacionamentos com os meus amigos para me fazer bem, eu estudo muito mais com alta performance, não do jeito que eu estava no cursinho para morrer, eu estudo para aprender e desenvolver e não para cumprir horas. Estudar com inteligência emocional é construir vantagem estratégica, é se posicionar melhor. Até porque para sucesso profissional na área médica, é fundamental que se construa uma imagem de autoridade, uma imagem de confiança, um networking efetivo. E não dá para fazer isso se você só estuda e não faz outras coisas, tá? Então, isso é justamente para te colocar numa vantagem estratégica. Para vocês terem uma ideia, o jeito Harvard de ser feliz, que veio com esse nome para o Brasil, porque aqui vende quando se escreve Harvard, o nome desse livro, lá nos Estados Unidos, é A Vantagem da Felicidade. Essa pesquisa que eu falei comprovou que profissionais mais felizes, que estudantes mais felizes têm vidas, carreiras e profissões mais bem-sucedidas. Não é achismo. É porque parece estranho. Nós aprendemos que primeiro o dever, depois o lazer. Primeiro você sofre muito, para depois, quem sabe, você ser feliz. E o que a ciência, enquanto psicologia positiva, descobriu é que intencionalmente promover bem-estar faz com que o profissional seja mais bem-sucedido depois. Então, é justamente para construir essa vantagem estratégica. É o que ele chama, tá? A vantagem da felicidade. É vantajoso. Não é só porque é legal, não. É porque tem resultados de sucesso profissional, tá? Professora, você acha que a medicina narrativa poderia ajudar no desenvolvimento da inteligência emocional? É isso mesmo? Medicina narrativa ou é preventiva ou era outra coisa? Confirma para mim, Fernanda, por favor. Líder é diferente de chefe, né? Com certeza, com certeza. Mas às vezes errar dentro da medicina pode custar a vida de alguém, como não ter essa autocobrança tão grande. Letícia, errar enquanto estudante é fundamental. É fundamental. E é por isso que o ideal é que o estudante se permitisse errar muito na faculdade. Para quê? Para errar o mínimo, porque nunca errar não existe, né? Mas para poder errar o mínimo trabalhando. Esse é o ponto. Agora, se a gente fica num ambiente profissional mais preocupado em tirar nota bonitinha do que preocupado em ser um bom médico, o que vai acontecer? Eu não vou me permitir errar na hora que eu tinha que errar. Aí eu não vou fazer esse comentário na tutoria. Por quê? Porque eu não tenho certeza. Olha que maravilha. O momento que era para eu errar, eu não errei. E aí a chance de eu errar depois é maior. Ok?
justamente por isso. Cadê? Tem mais aqui. Nossa, Fernanda, algumas bancas de mestrado, doutorado deveriam... Olha, eu não vou nem entrar nesse processo de mestrado e doutorado. Eu fiz mestrado em ensino-aprendizagem dentro da Faculdade de História, focado em consciência histórica de alunos pré-vestibulandos. E o mestrado de História, a pós-graduação em História, tem o pior índice de doenças mentais e de doenças, mas sobretudo doenças mentais do Brasil. Pra vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas adoecidas. E isso me preocupa muito. Um ambiente que produz ciência tinha que ser um ambiente que se preocupasse muito com saúde mental. Infelizmente. Não é o caso, infelizmente. Fernanda, existem práticas que auxiliam estudo de alta performance na faculdade? Infelizmente, eu não consegui continuar o método depois que eu entrei na facul. Então, Rebeca, o processo do método Leal universitário ele é diferente do método Leal que eu faço com os alunos de ensino médio pré-vestibular, porque é uma outra prerrogativa. Existem várias, desde ritual de acordar até construir o próprio ritual matinal, que não é acordar às 5 horas da manhã para todo mundo. Alimentação diferente, e eu não estou falando de uma dieta, tá? Eu estou falando de investigar quais são os alimentos que melhoram a minha performance e fazer registro para melhorar a performance. Eu estou falando de práticas meditativas, eu estou falando de planejamento estratégico. Existem várias estratégias, tá? Clareza, identificar como é que eu quero me sentir no dia, gatilhos. Tem muita coisa que pode ser feita e que melhora a performance, tá? Muitas. E essa é uma busca que eu acho que é fundamental para quem quer ter qualidade de vida e performar bem, né? Sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver o que mais. Terminando aqui. No sentido de pacientes e profissionais da saúde escreverem suas experiências. Ok, com certeza. Ajuda muito. Escrever sobre as suas experiências. O processo de narrativa é um processo terapêutico, né? Existem vários protocolos, inclusive, de tratamento de depressão que envolvem escrever cartas, por exemplo. Tá? Sem dúvida. Fernanda, existem práticas que auxiliam esse estudo de alta performance na faculdade? Infelizmente, eu não consigo. Acho que já respondi. Onde posso encontrar o Projeto Leal para a graduação? Então, Sara, para a gente fechar essa conversa, eu fiz algumas intervenções pontuais nas universidades, né? Fiz na FG, fiz na PUC, fiz um projeto mais longo na Unievangélica. Agora, eu estou num momento de terminar de estruturar o remoto do Método Leal e com uma parceria com um professor que é referência, ele é médico, e ele é estudioso de grades e currículo de faculdades de medicina. A gente está finalizando esse projeto, então eu trouxe para junto do Método Leal para estudantes de medicina, para médicos, um médico especialista em educação médica. Que eu acho que fazia todo sentido, não dava para ser só médico, eu precisava de um médico que fosse estudioso de educação. A gente está preparando. Eu imagino que no mês de setembro a gente já tenha uma divulgação do que vai acontecer. Mas o nosso objetivo principal primeiro é ajudar. Não estou muito preocupada com o produto que eu vou vender, com a mentoria que eu vou vender, nada disso não. É uma demanda que eu tenho muito grande dos meus ex-alunos que estão na faculdade de medicina, então é uma comunicação que eu tenho muito próxima. O que eu posso dizer para vocês me achem no Instagram, onde vamos continuar conversando. Quem gostou e falou, não, isso aqui faz sentido, isso aqui mexe comigo. Manda um oi para mim mesmo. Vamos conversar e dali para frente, quem sabe a gente começa a construir um movimento de médicos que priorizem a própria saúde mental, que se cuidem e, como consequência, vão ter condição de cuidar muito melhor dos seus pacientes. Essa é uma bandeira que eu quero muito levar e que vai ser maravilhoso ter mais gente levantando ela comigo. Tá certo? Então tá feito o convite. Muito, muito obrigada pelo momento. Desculpa a demora de entrar. Eu estava aqui desesperada, tentando apertar todos os botões aqui para conseguir chegar e a tecnologia não me ajudou. Mas que bom, que privilégio poder conversar com pessoas que entendem a importância da inteligência emocional. Eu vou ficar esperando o oi de vocês lá no meu Instagram. Quem sabe daqui, para quem gostou, para quem falou isso aqui faz sentido para mim, quem sabe daqui a gente não cria um grupinho já e comece a conversar sobre isso. Tá lançado aqui o negócio. Se vocês quiserem, se vocês estiverem a fim de fazer isso aqui virar outra coisa e movimentar e levar isso para outras pessoas, tá feito o convite, tá certo? Obrigada, Flávia. Oi, Fernanda. Muito obrigada, Fernanda. Pode falar, Hanna.
Tudo bem, Oi, Fernanda? maravilhosa. Oiê, Ex-aluna é assim que a gente chama, tá? A gente chama de maravilhosa. Ah, não vou me aparecer aqui nessa câmera, porque tadinha de mim, né? Só doente. Enfim, queria muito, muito, muito agradecer pela sua presença aí online. Que coisa boa, porque a gente está tentando marcar isso já faz, assim, trocentos mil anos atrás e, tipo, nunca dá certo, sabe? Esse negócio de a gente tem muita coisa para fazer e nunca dá tempo. Mas deu muito certo agora, e eu acho que uma coisa muito positiva que deu para tirar dessa experiência remota que a gente tem é exatamente isso. Aquelas pessoas que a gente não dava conta de trazer para perto, a gente está conseguindo, e isso é uma coisa muito positiva que eu tenho visto. E o tema para falar sobre essa questão da inteligência emocional para o profissional de saúde, ou então enquanto estudante, eu sempre achei você uma super referência para isso, não ia ser diferente agora. E essa questão mesmo que a Fernanda falou, eu espero que esse projeto, assim, esteja a todo vapor. Que essa mulher só vem me enganando há muito tempo. Ela, não, eu tô montando esse negócio, a gente vai fazer uns trem junto. E a gente nunca faz. Mas tá na hora. tá na hora, Fernanda. Queria muito agradecer mesmo por esse momento. Já recebi aqui vários elogios, o pessoal já falando. E, e é isso. Eu espero que realmente que todas as pessoas que estão aqui possam ter tirado alguma coisa de muito positiva, uma frase, alguma coisa que mexeu. Igual você falou, você sempre fala, dá aquele insight assim, poxa, nossa, nunca tinha pensado nisso, mas agora vai ser diferente, estou pensando nisso aqui e vou colocar em prática. E agradeço muito a sua disponibilidade, toda a atenção de sempre, todo o carinho. E fica um convite para os próximos, com certeza, mais encontros. E a gente pode realmente tentar criar um grupo por aqui para a gente ter mais trocas daqui para frente. Não é? Então, me chama lá no Instagram que a gente vai conversar. Inclusive, vou aproveitar o Hannah falando de insights. Quem estiver na vibe aí de postar um stories e me marcar e falar o que aprendeu ou o que fez, o insight que gerou, eu vou ficar bem feliz. Eu já compartilho isso agora mesmo e a gente já começa a mobilizar que existe sim um caminho dentro da formação médica de autorrespeito, de inteligência emocional. Vou ficar aqui esperando para ver o que foi de insight mais poderoso de vocês para compartilhar e a gente começar a contar isso para o mundo. Quem sabe a gente não movimenta isso de uma maneira grandiosa. Vai ser maravilhoso. Tá certo? Então, beijo. Beijo, Tchau, obrigada. gente. Obrigada. Muito obrigada, Fernando. Um beijo.